Vamos continuar falando sobre cristologia. Estamos falando aqui sobre sobre a genealogia de Jesus, que existe duas genealogias, uma em Mateus 1, 1 a 17, e outra em Lucas 3, 23 a 38. Uma fala da genealogia de José e outra fala de Maria. Só que na que fala de Maria, trocaram o nome de Maria e colocaram José novamente. Isso mostra, uma define a posição jurídica e outra a natureza, a posição biológica. Por meio dessa genealogia podemos provar o cumprimento exato de tudo que Deus falou pela boca de todos os seus santos, profetas. Atos capítulo 3, versículo 21. A respeito da procedência de Jesus como homem. Segundo as profecias, Messias viria de Sem, filho de Noé. Gênesis capítulo 9, versículo 26 e 27. E o cumprimento se deu em Lucas capítulo 3, versículo 36. Da semente de Abraão. Gênesis capítulo 17, versículo 19 e Gênesis 12, 3. E o cumprimento se deu em Lucas 3, 34. Descendente de Jacó. Gênesis 18, 13 a 15. E o cumprimento se deu em Lucas 3, 34. Da tribo de Judá, fala sobre Atos capítulo 13, versículo 22, e o cumprimento se deu no Novo Testamento em Hebreus capítulo 7, versículo 14. Jesus era descendente de Sem, de Abraão, de Jacó, de Davi, e tudo isso temos nos evangelhos o cumprimento. De Davi, por exemplo, fala em Salmo 132, 11, Jeremias 23, 5 e Romanos capítulo 1, versículo 3. E Lucas 3,32 comprova tudo isso. Observando assim que todos estes nomes constam na genealogia de Jesus. Jesus teve a sua profissão secular. O seu pai adotivo era carpinteiro. Mateus capítulo 13, versículo 55. Jesus aprendeu a mesma profissão e por isso era chamado de carpinteiro, como dizem Mateus capítulo 6, versículo 3. Jesus, como o primogênito de Maria, ficou com a responsabilidade da família após o falecimento de José, motivo porque ele na cruz entregou esta responsabilidade a João e os seus discípulos. João capítulo 19, versículo 26 a 27. Isso é importante. Eu quero fazer um comentário aqui para vocês. O seguinte: era indecente a mãe seguir o filho com o pai vivo. Quando Maria seguiu a Jesus, isso mostrava com toda a clareza que houve algum problema com José. José morreu. Encontramos também, como fala aqui no texto, quando Jesus estava sendo crucificado, ele entregou a guarda da sua mãe para os seus discípulos, como está escrito em João, capítulo 19, versículo 26 a 27. Jesus cumpriu o seu dever para com a sociedade, pagou o tributo, como diz em Mateus capítulo 17, versículo 24 a 27, com sabedoria evitou entrar numa armadilha que o inimigo havia preparado para o jogar contra o governo romano, ou contra os povos que dominavam os judeus. Mateus 22, 15 e 21. Nunca agitou as multidões. Jesus nunca agitou as multidões. Vamos derrubar Roma, vamos lá! Não. Mateus capítulo 12, versículo 19 e 21. Você não encontra Jesus agitando ninguém contra ninguém. Vamos derrubar Caifás, o sumo sacerdote. Jesus foi injustamente acusado, mas ele não revidou. Não revidou. O governador Pilatos disse a seu respeito: nenhum crime acho nele. João capítulo 19, versículo 6. O evangelho de João é maravilhoso. E o governador Pilatos realmente disse isso: nenhum crime acho nele. Jesus, como verdadeiro homem, estava sujeito a limitações humanas. Jesus sentia cansaço, como diz em Mateus capítulo 8, versículo 24, João 4:4, ele tinha fome, Mateus 4:2, sede, João 4:6, ele se alegrava, Lucas 10:21, e também sentia tristeza e perturbação, Marcos 3:5 e João 12:27, e até chorou em Hebreus 5, 7, Lucas 19, 41 e João 11, 35.
Ele sofreu, Mateus capítulo 8, versículo 31, Lucas 9, 22, até o ponto que o seu suor se transformou em sangue. Lucas capítulo 22, versículo 4. E morreu, Filipenses capítulo 2, 8 e João 19, 30, 34. Então, Jesus, como verdadeiro homem, estava sujeito às limitações que nós, seres humanos, temos. Jesus, como homem, foi tentado em tudo. Hebreus 4, 15, Mateus 4, 1 a 11. Toda tentação que o homem pode sofrer, Jesus sofreu. Hebreus 2, 17. Lucas 2, 22, 28. Como Deus, jamais ele podia ser tentado. Tiago 1, 13. Mas como homem, Jesus foi tentado em tudo. As tentações vieram sobre o Senhor Jesus no deserto. Foi 40 dias e 40 noites sendo tentado. Como homem, Jesus dependia da ajuda de Deus. Por isso ele orava constantemente. Ele estava despojado? Ele despojou do seu poder. Despojou, ele tirou tudo. Ele veio se virar como homem. Então por isso ele orava constantemente. Mateus 14, 23. Para que de Deus recebesse poder. Lucas 5, 16 a 17. Direção para o seu trabalho. Está escrito em Lucas capítulo 6, versículo 12 a 13. A vitória sobre os demônios. Ele orava para ter vitória sobre os demônios. Marcos 9, 29. Ele orou até pelos seus inimigos. Lucas 23, 34. Por isso, as suas ameaças e maldades contra ele jamais podiam alterar a sua íntima comunhão com Deus. Em tudo ele nos deu um exemplo. 1 Pedro 2, 23. Abrindo pelas suas pisaduras o caminho que nos conduz à vitória. Salmo 85, 13. Então, em tudo, Jesus nos deu o exemplo. E como homem, ele tinha que se virar, orar, buscar. E orava a Deus de noite, orava pelos seus inimigos, orava e com isso ele conseguia poder. Veja como é importante a oração. Jesus como homem verdadeiro eternamente. O verbo se fez carne, João 1,14, assim permanece eternamente. Amém. Glória a Deus. Hebreus capítulo 7, versículo 24. Esses textos é bom depois você dá uma olhadinha com paciência, vai dando pausa no vídeo e vai dando uma lida na sua Bíblia. Após a ressurreição, Jesus recebeu um corpo glorificado. Filipenses capítulo 3, versículo 21. Lucas 24, 39. Isto é, um corpo espiritual. 1 Coríntios 15, 44. E foi exaltado soberanamente. Filipenses capítulo 2, versículo 9. Ele assim está no céu, com o seu corpo que recebeu como homem, embora glorificado. Estevão, Atos 7, 5, 6, e João em Apocalipse 1, 13, viram-nos após a sua ascensão como filho do homem. Assim ele também há de voltar. Mateus 26, 64. Quando ele subiu, os anjos testificaram. Este mesmo Jesus há de voltar. Atos capítulo 1, versículo 11. Então, Jesus está nos céus. Ele morreu a sua morte de cruz. Ele foi ressuscitado ao terceiro dia e subiu aos céus. E ele foi levando consigo este corpo glorificado que ele recebeu. Jesus está com o corpo lá, só que glorificado. Jesus uniu a sua pessoa às duas naturezas perfeitas. Presta atenção, isso todo seminarista tem que saber. Jesus uniu na sua pessoa as duas naturezas perfeitas. Vamos lá? Jesus teve no seu nascimento duas naturezas distintas, diferentes. Pela concepção sobrenatural de Maria, Jesus herdou pela operação do Espírito Santo. Lucas 1, 35. Do seu pai, a natureza divina, com todas as suas características. De Maria, ele recebeu a natureza humana. A sua natureza divina e a humana se uniram na constituição da pessoa de Jesus, de modo perfeito. A sua natureza não se misturaram. As suas naturezas não se misturaram. Isto é, Jesus não ficou com a sua divindade humanizada ou com a sua natureza humana divinizada. Quando Jesus, em Caná, transformou água em vinho, a água deixou de ser água e passou a ser vinho. João capítulo 2, versículo 8 a 10. Quando, porém, Jesus fez
se fez homem, continuou sendo Deus verdadeiro, mesmo estando sob forma de um homem verdadeiro. Isso é maravilhoso, né? Então Jesus era 100% homem e 100% Deus. As duas naturezas operavam assim, simultaneamente e separadamente na sua pessoa. Jamais houve conflito entre as suas naturezas, porque Jesus, como homem, seja na sua distinção ou autoconsciência, sempre conforme a direção do Espírito Santo, sujeitou-se à vontade de Deus, de acordo com a sua natureza divina. João capítulo 4, versículo 34, 5:30 e Salmo 48 e Mateus 26, 39. Assim, Jesus possuía duas naturezas, numa só personalidade, as quais operavam de modo harmonioso e perfeito, numa união indissolúvel e eterna. Vamos continuar falando sobre cristologia.